O que eu estava dizendo é que dá um prazer muito grande saber que há gestores e gestoras, seja no executivo, à frente da prefeitura, prefeitos e prefeitas, seja à frente da pasta de educação, uma pasta tão importante, comprometidos em trazer elementos da administração estratégica, porque a transição de gestão é, sim, um reflexo e um viés importante da administração estratégica para dentro das suas gestões, né? Eu queria começar, eu acho que o dia começa bem quando a gente começa com poesia. E aí, numa conversa ontem, uma pessoa falou, eu gosto quando a gente pode orientar desde cedo as crianças. E eu fico pensando que as crianças também fazem isso com a gente, elas nos ensinam muito no dia a dia, inclusive a gente às vezes sair da concretude, né, das nossas ações, da gente ir mais para a fantasia. Como o nosso público, o público da educação, é um percentual muito grande de crianças, eu queria bem rapidamente contar uma historinha que Eduardo Galeano, um poeta contemporâneo, apesar de falecido há uns 2, 3 anos, diz o seguinte, que ele passeava pelos arredores de Cusco, numa daquelas aldeias, e se distanciou do grupo que ele estava vinculado e começou a fazer anotações. E, de repente, se aproxima uma criança daquele lugar e pede que ele lhe dê a caneta. Ele diz, eu não posso dar a caneta porque eu estou fazendo anotações, mas eu posso desenhar alguma coisa para você. E vai desenhar um porquinho no braço dessa criança. E, de repente, se alardeia, né, pela vila que aquele homem está fazendo aqueles desenhos nas crianças. E ele vai desenhando naquelas crianças que ele diz as peles castigadas de sol, e ele fazendo, um quer um gavião, outro quer uma serpente, e, de repente, chega uma criança que ele diz um desamparadinho, que não tinha nem 1 metro, e diz assim, esse relógio aqui, quem me mandou foi meu tio, que mora em Lima, e mostra para ele, desenhado no pulso, um relógio. E Eduardo olha para ele e diz assim, e funciona? Aí ele diz, às vezes atrasa. Então, essa capacidade que o adulto tem de entrar no mundo da criança e poder dialogar com ela, que precisa estar nos acompanhando no dia a dia. Porque nós somos responsáveis nos nossos atos diários por essa manutenção da fantasia, da idealização, que quando nos tornamos adultos, né, adultas, vai se abalar ali pela realidade. E essa realidade hoje nos convoca a conversar sobre transição de gestão. Nós vamos falar sobre transição de governo municipal, como o professor Zé Mário já falou, e mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite da oficina municipal, agradecer a todos os participantes que estão aí atentos e dispostos a nós fazermos essa troca, porque, na verdade, nós vamos trocar esse conhecimento. E eu queria começar perguntando o seguinte, isso é uma pergunta provocativa. Que marcas nós vamos deixar nas nossas gestões, a partir das nossas gestões, que marcas nós vamos deixar nas nossas cidades? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês fiquem pensando. Eu acredito que vocês já vêm, ao longo desses 4 anos, pensando sobre isso. E eu queria que, no final desses encontros, a gente tivesse consciência de que será uma marca positiva. E essa marca positiva só pode ser efetivamente deixada se a gente registrar tudo que foi feito, né? Nós estamos diante de um novo normal. As pessoas têm chamado isso, essa calamidade pública que o Estado brasileiro já reconheceu da pandemia, tem sido nos levada a perceber que nós estamos diante de um novo normal. E esse novo normal vai trazer muitos desafios. Há comumente uma narrativa que diz a vida não será mais normal depois dessa pandemia.
as atividades não serão mais normais, nós teremos que nos reinventar, nós teremos que redescobrir formas de funcionamento. E eu chamo a atenção, a partir das reflexões que faço sobre esse tema, é que nós precisaremos nos vestir de liberdade. Nós vivemos em formatos, em caixinhas, e, de repente, isso que está acontecendo, essa suspensão, como eu disse no texto, e como a gente vai falar um pouco aqui, essa suspensão desse calendário normativo vem nos dizer que a gente vai precisar de liberdade. Liberdade para criar, liberdade para chegar no nosso aluno, na nossa aluna, no nosso professorado, nos nossos colaboradores técnicos e técnicas. E aí eu chamo um outro poeta para a nossa conversa, que é possivelmente muito conhecido de vocês pela desconstrução que ele faz da linguagem, que é o Manuel de Barros. E Manuel de Barros diz que a gente não é trem de ferro, gente não é trem de ferro. Gente, ele diz, sou água que corre entre pedras, liberdade caça jeitos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Claro que aqui não é um momento de a gente refletir sobre o que o poeta quer dizer, porque, inclusive, a licença poética extrapola a nossa definição, mas ele faz esse chamado para que a gente se apegue à liberdade, que ela nos oriente a caçar jeitos, a procurar formas. Porque quem anda em trilhos, quem não pode sair de trilhos é o trem. Gente vai, por meio da liberdade, caçar jeitos, né? Então, eu queria começar a falar agora, sim, botando o pé na transição, nessa palavra que pode ser utilizada de várias formas. Eu queria colocar... queria dizer para vocês que transição de governo é um tema que começou já nos Estados Unidos, né, há um tempo, mas no Brasil se inicia em 2002, com Fernando Henrique, quando ele termina o governo dele. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tinha lançado o Plano Real, a moeda estava relativamente forte, e ele queria garantir que esse legado fosse registrado como uma ação importante, um ganho político importante da sua gestão. E ele, então, percebe que se ele arrumar a casa para quem vai entrar, que na altura era o ex-presidente Lula, não só permitirá que haja uma continuidade das ações, como os seus feitos ficarão registrados. Então, isso foi tão importante, isso é tão importante para a história da transição, que não há quem fale sobre transição de governo sem citar essa passagem de Fernando Henrique para Lula, onde ali em Brasília se criou um escritório e vários estudiosos, conhecedores das temáticas de finanças, de educação, de saúde, de segurança, se reuniram para, por meio de um portal que foi criado à época, extrair as informações que eram necessárias para que a máquina não parasse. A máquina brasileira, né, a administração brasileira já havia parado em algumas situações. Há relatos, por exemplo, na época de Itamar, quando tem, na passagem do governo Collor, né, apesar de ter sido um impeachment, né, e ali não ter tido mesmo chance de ter transição, ele diz, nós chegamos nos espaços do palácio, nós não conhecíamos nem os espaços do palácio, nós não sabíamos nem como era a estrutura, quanto menos informações, nós não tínhamos os birôs, os armários, os computadores, tudo estava sem informação. Então, imagina dar início a uma gestão quando não há informação alguma, ok?
vamos lá. Eu queria também chamar a reflexão o fato de que em 2021, 2 de janeiro, já estaremos nas novas gestões. Ou uma gestão que se inicia, ou uma gestão que vai ser reeleita. Há uma probabilidade, como eu falei no vídeo, de as eleições serem realizadas em dezembro, primeiro domingo de dezembro. E, se houver segundo turno, no último domingo de dezembro. Ora, o último domingo de dezembro, na sequência vem a passagem do ano, o dia 1º é a posse, dia 2 já devemos estar nas prefeituras e nas secretarias de educação. Então, o que é que esse momento nos diz? Que não haverá transição, que a transição não será possível de acontecer. Então, quem for entrar, quem for nomeado ou nomeada como secretário, como secretária, como estará, que conjunto de providências, de atividades deverá estar finalizado até o dia 31 de dezembro, para que a gestão se inicie sem atropelos, porque a partir do dia 2 de janeiro, a vida da comunidade continua. As demandas de educação, saúde, segurança, limpeza urbana continuam. A comunidade, que é o destinatário mais importante e para quem a gente trabalha, está alheia aos bastidores das atividades. Ela quer saber que, a partir do dia 2 de janeiro, a vida continue em normalidade, dentro desse novo normal que nós começamos a conversar no início. E, especificamente, fazendo um recorte para a Secretaria de Educação. Quais serão os ajustes que já estão sendo implementados, que já estão sendo sugeridos, que já estão vindo, por exemplo, do FNDE, do MEC, a reforma, as resoluções dos programas? Como é que estão sendo implementadas, pensadas, estruturadas essas demandas para que o planejamento institucional seja modificado de modo que não haja descontinuidade administrativa? Então, são perguntas que a gente deve se fazer, porque essa calamidade que nós estamos atravessando, essa calamidade, tem, inclusive, trazido muita dificuldade para quem está na gestão. Imagina para quem vai entrar, não é? Dando uma acepção mais técnica sobre o que é transição de governo, em qualquer esfera, na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal, o que é transição de governo? Transição de governo é esse processo que tem como objetivo fazer com que haja um conhecimento do cenário institucional por meio do levantamento das informações e que essas informações possam ser coletadas, sistematizadas e repassadas à nova gestão, para que a nova gestão possa, a partir do primeiro momento, já ter condições de prosseguir com as suas, não diria já que o seu plano de governo, mas pelo menos as ações iniciais, né? O que eu chamo de o plano 180, que é, nos primeiros 180 dias, que corresponde aos 6 meses de gestão, quais são aquelas atividades que têm prazos, que devem ter adesão, que devem fazer com que nossa equipe técnica se debruce para que não haja a descontinuidade, né? Para que a comunidade nem perceba que houve uma mudança de gestão. Antigamente, o que acontecia, e isso era uma coisa cristalizada na administração pública, e a gente, nesse momento, quando se reúne para falar sobre transição de governo, a gente está quebrando um pouco
essa cristalização da descontinuidade, mas o que havia era isso. Há ainda isso, de não preparar a casa para quem fosse chegar com um desejo consciente ou inconsciente de que não houvesse sucesso para a nova gestão, né? A gente sabe como, principalmente, como as eleições são acirradas no interior, como o interior se divide. Nas grandes cidades, talvez isso nem seja tão sentido, mas na cidade do interior, a gente sabe como as eleições se transformam num momento quase que de batalha. E havia mesmo esse comportamento de não querer que a próxima gestão não tivesse o sucesso, pelo menos imediato. Então, a transição é isso, é um processo que não é apenas legal, não tem apenas o aspecto formal, legal, temporal, mas é um processo que tem como objetivo concatenar as informações, né, por meio do conhecimento da instituição, da prefeitura, da secretaria, e a partir da sistematização dessas informações, repassar às pessoas que poderão recebê-las e, a partir de então, tendo o conhecimento institucional, poder implementar o plano de gestão que foi realizado, inclusive, no momento da campanha, quando se há a elaboração desse plano de gestão para se apresentar à comunidade. E esse processo, que não é apenas um processo de tempo, um processo formal, porque diversos estados já têm algumas leis que estabelecem que o tempo, né, o prazo legal para que se realize a transição é a partir da divulgação oficial do resultado da eleição. Então, se a eleição acontece no primeiro domingo vamos contar com essa realidade de hoje. Se ela acontece a partir do primeiro domingo de dezembro, passa-se ao processamento dos votos e, a partir da divulgação do resultado das eleições, começa-se o processo de transição. Ora, no momento, quando nós temos uma situação normal, que as eleições acontecem em outubro, se houver segundo turno, o prazo já fica menor, porque o segundo turno é executado no último domingo do mês de outubro. E nesse momento que nós estamos, mesmo no momento anterior, quando não há essa calamidade, quando não havia essa calamidade, havendo apenas primeiro turno, ter o mês de outubro e o mês de novembro. O mês de dezembro é meio complicado, porque é um mês de fechamento de gestão, em que as pessoas estão trabalhando 24 horas, às vezes, porque tem que encerrar encerrar as ações da prefeitura, tem obras que precisam ser inauguradas, tem relatórios que precisam ser enviados aos órgãos de controle, e tem uma equipe de transição pedindo informações. Então, é um trabalho exaustivo. E qual é a proposta que se faz, então, para que aconteça a transição de forma diferente? Pronto. É que esse conjunto de esforços que a gente diz que compõe o aspecto processual, ele seja compartilhado pelas duas gestões, não apenas a gestão que está em exercício, mas a gestão que vai iniciar, e que, por meio de um esforço de comportamento, de uma metodologia ou método que seja aplicado ao modo como se vai fazer o levantamento dessas informações, seja realizada essa transição, e a gente faz uma proposta para que isso aconteça durante todo o ano, todo o último ano. E essa pandemia vem nos mostrar que é possível que isso aconteça.
porque já que não está havendo a possibilidade dos encontros presenciais, né, e se houvesse essa possibilidade, nós estaríamos juntos aí em Alagoas, e inclusive essas questões técnicas não teria nos atrapalhado, mas já que não há essa possibilidade desses encontros, nós podemos nos utilizar da tecnologia para os encontros virtuais, para dar andamento ao início da transição, como a gente vai ver no roteiro de transição que foi elaborado exclusivamente para esse encontro, para a gente debater nesse encontro. E aí, como é uma coisa processual, Guimarães Rosa, de novo chamando a poesia, Guimarães Rosa nos diz o seguinte, que o real não está nem no início nem no fim, o real se mostra para a gente no meio da travessia. E por que eu chamei, por que eu lembrei desse fragmento de Guimarães Rosa para trazer para a gente? Porque eu diria que o meio da travessia é a reeleição, é o processo de reeleição que muitas vezes nós não damos a devida atenção à transição na reeleição, e nós, com isso, perdemos a chance de avaliar a gestão inicial, os 4 primeiros anos de gestão, né? E quando muda, por exemplo, um secretário, digamos que por alguma situação, por alguma circunstância, foi necessário mudar uma secretária de educação no meio do caminho. E nesse meio tempo, nessa travessia, como é que foi executado o plano de ação dessa secretaria, dessa prefeitura? E como é que a gente pode, então, avaliar e, a partir de então, fazer um ajuste no plano inicialmente elaborado lá na campanha? Nós diríamos que a transição, no momento da reeleição, portanto, é o momento em que se confronta aquele plano inicial que foi elaborado para a campanha, agora tendo conhecimento da realidade local. E é importantíssimo que aconteça a transição também, não só quando vai haver a mudança de gestão da prefeitura ou do secretário no fim de 4 ou 8 anos de mandato, mas também se houver a reeleição do prefeito ou da prefeita, mas há uma mudança numa pasta. Então, é necessário que haja também ali essa transição, para se conheça, se avalie o que foi implementado, para que se possa tornar mais possível o plano inicialmente elaborado na transição, agora com a realidade local. E essa transição de governo, ela não é feita de modo aleatório. Existe um decreto, a partir do ano de 2010, que é o decreto 7.221, que vem trazer os princípios norteadores de uma transição de gestão. Não é a gente chegar e dizer, vamos realizar uma transição de qualquer forma. Nós estamos, nesse momento, eu faço um parêntese, na universidade na qual eu trabalho, Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, nós estamos com uma gestão pro-tempore, e essa gestão pro-tempore instituiu um processo de transição que não é verdade, porque para início de qualquer conversa, todos os cargos foram exonerados. Ora, não existe transição se não houver uma conversa, se não houver o engajamento das pessoas que estão no cargo, porque não é apenas uma lei que vai determinar como a transição se processa. Existem especificidades do trabalho que a lei não alcança. Então, esses princípios estão estabelecidos, e o primeiro deles diz, olha, é preciso que haja colaboração entre as gestões. Nem a gestão que está saindo pode dizer, eu não tenho tempo, eu estou em meio ao fechamento das atividades desse grupo e eu não posso parar minha equipe para fazer isso. E nem a gestão que está entrando pode dizer, eu não tive acesso às informações e por isso vou passar 1 ano, 2 anos ou 3 anos sem poder trabalhar, porque as informações não chegaram para mim. E o primeiro ano, o segundo ano, nós tivemos que parar para conhecer a realidade da prefeitura, a realidade da Secretaria de Educação, e a partir de então começar a trabalhar, implementar o plano que a gente tinha
elaborado. Então, o primeiro princípio é que haja colaboração entre as gestões. O segundo princípio vai nos dizer que a transição é importante porque ela reforça a necessidade da transparência da gestão pública. Ora, é um ganho político muito grande que se tem quando, ao final da transição, o prefeito, a prefeita, o secretário ou a secretária das pastas convida a comunidade interessada, envia para o Ministério Público, envia para a Câmara de Vereadores todo o conjunto de ações que foi executada durante aquele período, mostrando o que foi planejado, o que foi executado, aquilo que foi possível, o que não foi possível, por que não foi possível. Isso é, inclusive, uma ferramenta da transparência da gestão pública que é aliada da gestão, porque muitas vezes os programas estão acontecendo nos gabinetes, né, em Brasília ou no gabinete do governador, com uma estrutura muito parruda, podemos dizer, sem ter conhecimento da realidade dos municípios e dos municípios pequenos. Então, quando se institui programas que têm que ser cumpridos, e esses programas, no meio do seu desenvolvimento, não pode ser implementado, por exemplo, numa obra, porque o licitado desistiu, 40% da escola já estava pronta, mas quem ganhou a licitação e estava executando desistiu. E a comunidade fica cobrando, dizendo simplesmente a prefeitura, a secretária da Educação não se esforça para que a creche, para que a escola seja construída. Então, é também um instrumento que pode ser usado como um viés da transparência pública, mas para, inclusive, salvaguardar as possibilidades ou impossibilidades da gestão. O outro princípio vai nos dizer que a transição deve ser reconhecida como uma ferramenta do planejamento da ação governamental. Claro, se nós estamos sistematizando as ações, se nós estamos pegando a nossa secretaria, abrindo as portas, abrindo os departamentos e setores, fazendo o desenho, mostrando quem ocupa aqueles cargos, quais são as atribuições, quais são as atividades diárias, o que é prazo importante, o que é urgente, o que é crítico, o que pode ser feito em médio prazo, em longo prazo. Se nós estamos fazendo isso de uma forma otimizada, planejada, nós podemos, inclusive, fazer os ajustes necessários para que o que não for possível ser executado tenha folga para ser executado por quem for chegando. Deixando, por exemplo, orientações sobre os motivos pelos quais aquela ação não pôde ser implementada, em que fase estava, por exemplo, um processo licitatório, um convênio, né? Em que fase está o convênio? É importante, por exemplo, que convênios que sejam necessários, contratos que sejam necessários para o início da gestão, eles não tenham a possibilidade de serem interrompidos nos 6 primeiros meses iniciais, para que o ônus disso não recaia sobre a nova gestão. Então, é sim uma ferramenta do planejamento da ação governamental. E o outro princípio, que é importante, vem nos dizer que todos os atos administrativos têm que ser praticados levando-se em conta a boa-fé em praticá-los, né, em executá-los. Então, a comunidade entende que aquele ato foi praticado pelo prefeito, pela prefeita, pela secretária, e que há legitimidade, há boa intenção, há boa fé em praticá-los, de acordo com a legalidade, de acordo com a moralidade administrativa. E que todos esses atos têm uma única função, que é garantir o respeito à supremacia do interesse público. Tudo o que se faz na gestão pública se faz pelo poder dever de estar no cargo, para salvaguardar o interesse público. Esse interesse público que tem supremacia sobre o interesse particular. Se existe, por exemplo, uma escola precisa ser construída numa área que ali tem uma passagem de um sítio ou uma fazenda. Imaginamos que seja uma escola na zona rural.
e aquela estrada é uma estrada particular, se for o único meio de se obter o caminho e de se facilitar a mobilidade das pessoas que vão trabalhar e estudar naquela escola, aquela área que dá margem à estrada vai ser indenizada, ela vai ser cooptada pela administração pública. Claro que, diz a Constituição, com uma indenização justa, prévia em dinheiro, mas essa área, como ela vai ter um interesse público sendo o beneficiário dela, deixa de ser de propriedade privada, mesmo que represente um laço afetivo com aquela família. Isso não vai ser escutado porque a sua obtenção pelo poder público vai beneficiar um número muito maior de pessoas dependentes do Estado. E tudo isso que se faz, então, toda a utilização desses princípios, vem dizer o seguinte: a base disso, a base de todos esses princípios é garantirmos a continuidade dos serviços prestados à sociedade. Todos esses princípios vão se arrumar, porque, como eu já venho falando, para garantir que haja a continuidade dos serviços prestados à sociedade. A sociedade é a maior interessada e a menos ligada no que está acontecendo durante as eleições. A gente sabe que há gestores que têm um compromisso com a gestão pública, um compromisso com a sociedade, um compromisso com a moralidade, com a ética da responsabilidade, mas a gente sabe que há outros gestores que não têm. Então, a sociedade fica dependendo dessa boa-fé e a continuidade dos serviços muitas vezes fica à mercê da forma como esse gestor, como essa gestora enxerga, inclusive, o conceito que tem a respeito ou o respeito que tem por essa comunidade. Nós sabemos que os municípios têm realidades diferentes, porém, os objetivos de toda TG são iguais. Claro que nos municípios pequenos há, inclusive, um número menor de efetivo, há um conhecimento técnico menor. Não é o caso, por exemplo, dos municípios que compõem o CONISUL, porque esses municípios vêm recebendo já há algum tempo, a partir, inclusive, da formação, né, dos secretários e secretárias, dos prefeitos, vem estruturando esse conhecimento técnico, esse arcabouço técnico que tem. Mas há municípios que têm uma realidade técnica diferente e que o efetivo, às vezes, não tem o conhecimento necessário para realizar uma TG. Entretanto, isso não pode ser utilizado como uma desculpa para que a TG não ocorra, dizer que não temos efetivo suficiente para isso, ou que o nosso efetivo não tem conhecimento técnico para isso. É um argumento que não pode ter espaço nas nossas prefeituras, nas nossas comunidades, porque o que nós precisamos no momento da transição é coletar essas informações, sistematizá-las, fazer um filtro das informações mais importantes e entregá-las para que haja a continuidade. Então, a gente faz esse apelo para reflexão. Os municípios, por menores que sejam, por maiores que sejam, eles têm realidades diferentes, mas o objetivo da TG é igual e pode ser executada em qualquer tamanho de município, qualquer que seja o seu quadro, desde que haja esse compromisso em sistematizar as informações, repassá-las para que, a partir do conhecimento dela, seja possível dar continuidade à gestão, ok? E por que promover debates sobre TG? Né? Por que nós estamos reunidos aqui nesse momento? Por que o Itaú Social, junto com nessa parceria com a oficina municipal, promove esse tipo de debate que enriquece tanto a formação gerencial dos nossos gestores e gestoras? Por quê? Porque a TG é considerado um fenômeno contemporâneo, atual, e carente de clareza e de suporte. Não se tem muita clareza sobre o que é transição. Muitas vezes as pessoas pensam que transição por exemplo, eu
da lista de escolas que eu tenho, é da lista de material que se tem na cozinha de uma escola. Não é só isso. É sim, a gente precisa relacionar essa estrutura das unidades escolares, mas não só. A gente tem, inclusive, no roteiro analítico que vai conversar amanhã, um passo a passo de todas as informações que são necessárias para fazer o levantamento do funcionamento de uma unidade escolar. Mas, por não haver essa clareza, as pessoas acham que qualquer informação serve. Ora, a informação só é informação se o receptor compreende o que o emissor entregou. Então, às vezes, há um problema também, porque a equipe técnica que está sistematizando essas informações tem um conhecimento técnico muito grande, e quando envia aquelas informações, a equipe que recebeu não tinha o conhecimento técnico necessário para interpretar. Às vezes há um comportamento, muitas vezes um comportamento que é inconsciente. As pessoas têm um linguajar, né? Toda profissão tem o seu jargão, e às vezes, por exemplo, há relatórios de contabilidade, há peças orçamentárias que muitas pessoas têm dificuldade de compreensão. Então, é preciso que as informações sejam repassadas, claro, com conhecimento técnico, que inclusive foi utilizado durante a gestão, mas que seja possível de serem interpretadas por quem está recebendo. E quem está recebendo também deve ter o conhecimento técnico necessário para interpretá-las, senão vai ser simplesmente um repasse de informações, essas informações vão ser repassadas, vão ser encostadas ali, e eu posso muito bem dizer que as informações foram repassadas e não foram insuficientes, e por isso está sendo difícil começar a gestão, né? Também não existe um suporte para a realização das transições, não existe roteiros, não existe formas, não existe uma padronização, não existem leis municipais, o que existem são leis estaduais ou decretos que daqui a 4 anos podem não ser executados. Então, por exemplo, esse roteiro que será disponibilizado para vocês é uma peça inaugural que vocês podem, inclusive, depois melhorá-la, e espero que isso aconteça, para ser executado durante os próximos anos das gestões das suas cidades, tá bom? Porque promover esse debate também é essencial que a gente propague esse tema. É essencial que a gente reflita sobre ele. É essencial, por exemplo, eu fiz pesquisa perguntando às pessoas se elas sabiam o que era transição. Como transição de gestão pode englobar vários temas, é difícil as pessoas saberem que esse tipo de transição que nós estamos falando é uma transição de gestão que prevê a continuidade das ações, né? A transição de gestão, por exemplo, de um governo militar para um governo democrático, que é o que nós passamos a partir da Constituição de 88. A mudança de governo de um governo democrático para um totalitário, que eu espero que a gente não passe, mas, enfim, é preciso que a gente discuta esse tema, mas mais do que discuta e reflita sobre ele, que a gente encontre modos de aplicar, de torná-lo um costume, de torná-lo tão necessário, tão corriqueiro como qualquer outro ato da administração. E que isso possa ser reconhecido como uma boa prática administrativa, especialmente nas passagens de gestão das prefeituras. Por quê? Quando eu digo nas passagens das gestões das prefeituras, evidentemente estou incluindo todas as suas pastas e chamo a atenção para a Secretaria de Educação. Porque a prefeitura é, das 3 esferas, aquela que está mais próxima das pessoas. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. E é o dia a dia, vocês sabem muito bem, muito melhor do que eu, como é o dia a dia de vocês com os seus munícipes, indo à porta da prefeitura, pedir, demandar, apresentar demandas suas ou da comunidade. Então, assim, especialmente nas prefeituras, que é quem conhece mais de perto a realidade, o homem comum, né, a pessoa comum, não se aproxima do governador do estado,
mas se aproxima do prefeito, se aproxima da secretária, se aproxima da prefeita. Então, esse contato, quando a gente começa a entender que a transição de gestão vai, inclusive, permitir que haja um reconhecimento como sendo uma boa prática administrativa, inclusive que possa ser propagada pelo Conisul para todas as suas 17 cidades, mais as outras cidades de Alagoas, nós vamos dar um passo enorme rumo ao gerenciamento da administração pública. Então, é essencial tornar esse tema bastante comum e torná-lo uma boa prática administrativa. E o principal motivo de nós estarmos conversando sobre essa transição administrativa é para nós buscarmos aquilo que eu tinha falado lá no início, o rompimento de antigas, mas ainda existentes, práticas de descontinuidade político-administrativa nas passagens de gestão. Gente, ainda hoje existe, vocês sabem mais do que eu, vocês receberam prefeituras, vocês receberam secretarias, e vocês viram a dificuldade que encontraram, por exemplo, motores de carros nos quais foram colocados areia, farinha, para que no primeiro dia da gestão não houvesse nenhum atendimento. Então, olha-se, por exemplo, no estacionamento de uma secretaria onde estão guardados os veículos oficiais e diz, ali tem 10 veículos, 15 veículos, mas não se mostra as condições desses veículos. E já houve cidades, inclusive aqui no estado de Pernambuco, em que todos os veículos estavam com algum produto no motor, para quando fosse sair no primeiro dia de gestão, no segundo dia de gestão, não houvesse nenhuma condição. Então, já começa uma gestão traumatizada, né? E sem falar em perdas de arquivos, queimas de HD, queimas de documentos. Então, a gente precisa se distanciar disso, a gente precisa inaugurar, já que está chegando esse novo normal, vamos inaugurar esse novo normal com posturas que demonstram, que revelam o nosso compromisso com a nossa cidade, conosco, como gestores, pela nossa cidade, pelo nosso povo. Então, é preciso, ao se discutir esse tema, romper essas práticas antigas, mas que ainda, infelizmente, existem. Eu trago para vocês, então, um cenário que é o cenário que eu conheço mais de perto, que é daqui de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, em 2016, quando foram acontecer as eleições para as prefeituras, né, as eleições passadas, o Ministério Público, junto com outros órgãos de controle, deflagrou a Operação Terra Arrasada. Essa operação tinha como objetivo coibir essas práticas de gestores que, ao final da sua gestão ou no último ano de gestão, estavam fazendo com que houvesse uma dilapidação dos bens, dos documentos, demissões, falta de merenda, demissões na saúde, para, com isso, trazer prejuízos para a próxima gestão. Então, aqui em Pernambuco, até 2017, quando foi a última vez que mantive contato com o Ministério Público, 74 cidades haviam tido passagens de gestão bastante conturbadas. E houve 284 denúncias de possíveis irregularidades. Essas irregularidades variavam muito, iam desde como eu estava falando, demissões, destruição de bens públicos, distribuição de cestas básicas, e vejam, atraso no pagamento de salários. Esse atraso de pagamento de salários, além de ter sido um que teve mais denúncias, tem um impacto direto sobre o funcionamento da prefeitura, porque servidor que não recebe salário, além de ser uma injustiça, é um servidor que vai trabalhar contrariado e não atende bem a comunidade, ou nem vai trabalhar. Então, esse atraso no pagamento de salários foi uma denúncia muito forte que a gente fica imaginando como é que o gestor público pode deixar chegar a esse ponto. Claro que se não foi uma ação planejada, né, por esse gestor, como é que isso pode acontecer ainda hoje, né? Veja, eu queria só fazer uma
um esclarecimento, aqui tem um total de 296 e lá no início de 284, porque haviam denúncias repetidas, né? Mais de uma pessoa denunciou mais de um caso. Então, por exemplo, falta de medicamentos, 40 pessoas denunciaram, houve 40 denúncias, falta de médicos, 48, mas essas mesmas 48 podem ter denunciado distribuição de cestas básicas. E o que é que isso acarreta? Em abril de 2017, até abril de 2017, esses municípios receberam 94 recomendações para restabelecerem as situações ideais. Foram instaurados 18 inquéritos, houve 27 ações civis públicas, 4 representações, 8 reuniões e 2 audiências que me chamam muita atenção, estabelecendo aqueles termos de ajuste de condutas, os TACs. Isso é muito sério. Para uma gestão que passa 4 anos representando ali a sua cidade, chegar no final e já posteriormente recebendo esse tipo de ação para não repetir ou para ajustar aquilo que deu causa que acontecesse, né? Então, fica o nosso chamado, o nosso apelo para que esse exemplo de Pernambuco, que se repete em outros estados, não se repita nas gestões que a gente tem maior aproximação. Eu trouxe alguns exemplos que era interessante a gente ficar de olho para não repeti-los. E esse depoimento é de uma ex-secretária de Educação de uma cidade que, infelizmente, eu não tive tempo de pedir a autorização dela para citar a cidade, apesar de, na conversa que nós tivemos, ela dizer que poderia citar, eu preferi não extrapolar. Então, ela diz o seguinte: quando nós assumimos a gestão, não recebemos qualquer informação. A disputa eleitoral foi muito intensa e as pessoas levaram as brigas para dentro da secretaria. Eu lembro que, para podermos saber quem eram os professores, tivemos que pegar a folha de pagamento e identificar um por um. Perdemos muito tempo com isso e com outras coisas. O primeiro ano foi muito difícil. Ficamos mais tomando pé da situação, como dizem, apagando incêndio. E quem sofria com tudo isso? Nossos alunos, nossos professores e nós, que não podíamos realizar sem conhecer a casa, não é? As pessoas têm que se conscientizar que estão na gestão, mas não são donas de nada. Esse foi um depoimento que eu achei muito forte, porque é isso que a gente está reunido aqui, inclusive, para evitar que alguém chegue nessas prefeituras ou nessas secretarias e não encontre qualquer informação, ok? O outro depoimento eu considero muito forte, e esse foi de um secretário de educação de uma cidade perto aqui de Limoeiro, que me autorizou a revelar. E ele diz o seguinte: a falta de transição na educação causou grande prejuízo, uma vez que me impediu de participar no planejamento de ações de extrema importância para o desenvolvimento do ano letivo. Por exemplo, as licitações para a compra da merenda e para o transporte escolar já estavam concluídas. Com isso, não pude opinar sobre a composição dos itens da merenda, juntamente com a equipe nutricional, nem das rotas do transporte, o que me obrigou a fazer alterações posteriores, conforme as necessidades dos estudantes. Tais alterações incorreram em cobranças por parte do Ministério Público e CGU, me levando a dar diversas explicações relacionadas a minhas decisões. Caso tivesse havido a transição, acredito que os recursos teriam sido melhor geridos, uma vez que iria alocá-los de acordo com as necessidades que fui percebendo ao me inteirar das atividades da Secretaria de Educação. O tempo também foi um fator importante. Considero que houve uma importante perda de tempo para reestruturar algumas áreas da gestão da educação municipal, que poderia ter sido feito antes. Além disso, gastou-se muito tempo na organização de documentos que ratificavam nossas decisões, a fim de apresentar ao Ministério Público e demais órgãos de controle externo. Vejam que depoimento forte. Ele disse, inclusive, que passou muito tempo tendo que correr atrás de documentos, de informações que não conheciam,
para justificar as ações da gestão anterior. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado de organizar, não só para informar quem está chegando, mas também para salvaguardar quem está saindo. Pode passar, Jaque. Um depoimento que foi trazido por uma ex-integrante de uma comissão de transição lá de Caruaru. Pode passar, Jaque. Ela diz o seguinte, que participou da transição, inclusive na equipe de Caruaru, e ela disse que foi importante receber as informações, já que pode passar. Mas ela diz assim, foi importante a gente receber aquele volume, mas a gente ficou meio assustado, porque não era... A gente não estava esperando aquilo. As informações que a gente recebeu não deram conta de que a demanda era muito maior. Ela diz assim, no caso da educação, eu participei. E a gente viu, assim, que se, por um lado, foi super importante para a gente garantir a efetivação das matrículas em janeiro e de que tudo era necessário fazer para o início do ano letivo, por outro lado, quando a gente assumiu, foi muito assustador, porque a gente viu que a demanda iria ser maior do que o número de vagas, por exemplo. E isso não ficou claro no período da transição, só depois que a gente teve acesso a essa informação. Então, vejam que esses depoimentos são importantes, que a gente precisa ficar de olho para não repeti-los, né? E orientar a nossa equipe técnica, que por mais paixão que tenham pelo trabalho, a gente precisa ter paixão por quem vai receber a nossa atividade na ponta. E com um detalhe muito interessante, né? Nós somos, ao mesmo tempo, cidadãos e servidores públicos. Então, na hora que a gente está preparando, trabalhando, sistematizando essas informações para que haja a continuidade da próxima gestão, nós estamos fazendo isso como gestora, nós estamos fazendo isso como gestor, também estamos fazendo como pais, como mães, porque os nossos filhos também vão se utilizar desse serviço no próximo ano. Né? E, de um modo geral, nós, como cidadãos e como cidadãs, vamos usufruir por direito das ações, das políticas e dos serviços públicos que são prestados pela prefeitura. Então, por que é importante, quando nós estamos no cargo de gestão, termos essa consciência? Porque nós somos simultaneamente gestores e cidadãos. Se nós executamos as ações para a comunidade, nós também nos beneficiaremos com ela. Não é? Para a gente conversar mais um pouco sobre por que é necessário que as TGs aconteçam. Então, é isso. É para promover a continuidade da prestação dos serviços da prefeitura, das suas pastas, da pasta de educação, da pasta de administração, de obras, enfim, com base no necessário conhecimento do cenário institucional, visando diminuir os impactos de uma passagem de gestão. É para servir de instrumento de conhecimento e avaliação da atuação da gestão. Como eu disse, quando estamos em campanha, nós fazemos um plano de gestão, e esse plano, quando botamos o pé na casa e temos um encontro com a realidade, ele pode sofrer alterações. Então, a transição serve para a gente fazer esse confronto entre o que foi planejado antes de conhecer a realidade da cidade e depois, conhecendo, fazer esses ajustes e agora, inclusive, podendo dizer isso aqui é possível, é factível e isso não é possível de fazer. E para exatamente promover esses ajustes nesse plano de governo, já que agora a gente conhece a realidade local. Um aspecto interessante da realização da transição é que a gente precisa acreditar o trabalho que foi realizado pela nossa gestão, pela nossa equipe, pela comunidade, no caso da Secretaria de Educação, pelos conselhos, pelas câmaras e fóruns existentes. É importante que a gente pegue esse conjunto, né, que a gente faça esse dossiê de ações, para que as pessoas tenham orgulho, inclusive. O que acontece na transição é que quando a gente começa a elencar o que fez, se dá conta de que fez tanto, e às vezes com tão pouco. Quando a gente faz isso, as pessoas têm orgulho de saber que o trabalho que elas fizeram foi creditado. Então, esse é um aspecto da transição, creditar esse trabalho que foi realizado.
possibilitar o pleno funcionamento de todos os órgãos. A gente, quando faz a transição, que desenha o que faz o desenho organizacional, que conhece não só o organograma, mas a descrição das atividades, as interlocuções, as interrelações dos setores com outros órgãos, com outras secretarias, com órgãos internos e externos, a gente começa a ter esse domínio sobre essas ações que foram desenvolvidas, e importante, sabendo que essas ações foram desenvolvidas para transformar histórias que muitas delas têm nas políticas públicas suas únicas fontes, suas únicas chances de alteração de realidade. O município tem esse papel de transformar, né, por meio das suas ações, vidas de pessoas que de outra forma não teriam acesso. E o grande esforço que a gente tem que fazer para que todo esse processo da realização da TG seja pautado na ética da responsabilidade, né? Aquela ética que tem o compromisso com a coletividade. A ética da responsabilidade que deve ser empregada na gestão pública é aquela ética que diz que o resultado das nossas ações vão impactar coletivamente. O que eu faço em casa, o que eu faço quando ninguém está olhando, é a ética da convicção, e eu estou preocupada somente com os reflexos dela na minha vida, dos resultados dela na minha vida. Quando eu estou na gestão pública, eu tenho que me basear na ética da responsabilidade. E é essa ética da responsabilidade que vai pensar na coletividade, que vai fazer com que a gente tenha respeito sobre essa coletividade, empatia com as histórias, com as realidades, e cuidado, o zelo com a coisa pública, o zelo com o colega ou a colega de trabalho. Esses elementos devem ser a tônica de uma passagem de gestão comprometida com essa formação cidadã, que é processual, não é estanque. A formação cidadã é processual. E se espera que, por meio das ações da prefeitura, da Secretaria de Educação, essa formação cidadã tenha reflexos, tenha resultados que sejam perspectivados lá no início e que possam depois trazer, lançar luz, inclusive, sobre os nossos munícipes, né? Quem não fica orgulhoso, quem não fica orgulhosa quando vê que um munícipe saiu dali e hoje tem grande projeção no Estado, no Brasil ou no mundo, né? E quando aquela pessoa está em qualquer lugar de projeção e ela diz, eu sou lá de Cururipe, por exemplo, né? Eu sou lá de Penedo. Então, que alegria saber que a gente influenciou, se esforçou e promoveu a formação daquela pessoa. E, por fim, a gente pode dizer que é para reconhecer a sociedade como proprietária da coisa pública, né, dessa res publica. E quando a gente faz a transição, a gente está prestando contas de como a gente usou adequadamente o erário. Eu não diria que isso tem ordem, né, porque se isso fosse para ter ordem, esse item seria o primeiro. Essa consciência de que nós não somos donos da administração pública, nós estamos exercendo um cargo, quem é a proprietária é a sociedade, e nós vamos prestar contas, é uma tônica que é diária, a gente dorme pensando nisso e acorda pensando nisso, né? Para evidenciar a maturidade política, e eu reforço, estar num encontro como esse é dizer, aqui há pessoas que têm maturidade política, que investem na civilidade, que querem que o compromisso com a transparência seja cada vez mais evidenciado nas suas atitudes, que sabem que a maturidade política vai se manifestar quando não houver um demérito da próxima ação, quando não houver uma ação dessa gestão atual propositadamente executada para prejudicar a gestão subsequente. Isso é maturidade política. Isso é ter o universo político muito mais amplo do que 4 ou 8 anos de gestão. Isso é saber que a cidade importa, não importa quem esteja à frente. Claro, eu sei, talvez isso seja o que manda o sonho.
Eu diria que não, eu diria que é o que pede a maturidade política. Eu sei que em cidades de interior fica difícil, porque há mesmo esse acirramento, mas a gente precisa, a partir do momento que há acesso a esse tipo de formação, ir construindo ou expandindo essa maturidade política para outras pessoas, inclusive. E um detalhe que é importantíssimo, né? Se nada do que eu disse até agora convencer a necessidade de haver a transição de gestão, eu diria que tem um aspecto que é muito, muito importante. É porque a gestão em exercício precisa arrumar a casa para entregá-la com tudo documentado, evitando sobressaltos futuros, porque no próximo ano, muitas das ações da gestão atual vão ser esclarecidas, vão ser conduzidas pela próxima gestão. Então, por exemplo, a prestação de contas do último ano de governo será preparada e encaminhada aos tribunais de contas por quem se elegeu. Por quem se elegeu, se for reeleito, ótimo, porque continua no cargo, menos traumático. Mas se não houve reeleição, principalmente se houve mudança de grupo político, então é importante a gente ficar atento a esse aspecto, porque uma vez que não se tem mais acesso à documentação, uma vez que não se tem mais acesso, inclusive, a esses órgãos de controle oficialmente, né? Pode-se existir os acessos por outras vias, mas oficialmente não se tem mais, pode possibilitar, inclusive, algum desgaste político para quem estava na gestão. Também os convênios em execução ou com prestação de contas pendentes serão concluídos ou regularizados pela gestão subsequente. E, de novo, é o mesmo argumento. Ora, se houver um desejo inconsciente, eu vou dizer assim, de prejudicar a gestão anterior, eu posso colocar informações ali que seriam interessantes para mim, para a minha gestão, para me salvaguardar, né? Mas não para a gestão anterior. Porque também os relatórios que têm a obrigatoriedade de envio, tanto a órgãos estaduais como federais, referentes ao último ano ou os últimos meses de gestão, também estarão a cargo da próxima gestão, da gestão subsequente. Como também a apreciação de contas e regularização. A regularização será realizada pela gestão seguinte. Então, imagina, você ficar respondendo, você ficar tendo que responder, não diria os crimes, né? Mas assim, as ações equivocadas contra a administração pública não prescrevem. Então, você pode passar anos respondendo por, às vezes, não havia uma ação deliberada em fazer aquilo, mas foi feito. E, pelo cuidado que não se teve em registrar, isso pode ser utilizado de modo equivocado contra a gestão anterior. Por isso, a importância de fazer a transição. E, quando são constatadas essas irregularidades, como eu falei, pode ocasionar multas e outras penalidades. A transição é importante que aconteça porque, inclusive, é um ganho, é um capital político muito forte para o grupo. Imagina, o grupo político fez a transição, foi transparente, apresentou, enviou aos órgãos, à imprensa, mostrou claramente, abriu as portas. Isso é um ganho político que não se perde. Isso é, ao contrário, isso é um ganho político que fica escrito na história da vida de cada gestor, de cada gestora, né? Do prefeito, da prefeita, do seu próprio grupo político. Depois, quando esse grupo volta e fez esse trabalho, ele tem conhecimento de causa do que foi feito. Ao passo que, se essa transição não for feita, porque houve a perda da eleição, deixa para lá, quando você retorna para. A gente sabe que acontece muito isso, né? De haver essa variação. O que é que você pode exigir se quando você saiu você não fez, né? E quem é que se beneficiará com a TG? A própria população. A maior beneficiária da realização da TG é a população na qual elas ocorrem. Por quê? Porque não vão sofrer
solução de continuidade, né? Não vão sofrer descontinuidade. A gente sabe que nos municípios a realidade é diferente, porque existem os acordos que são feitos, então existem os empregos, né, que são disponibilizados ali, os cargos de confiança, de comissão, mas o máximo possível que a gente puder dar esse caráter de distanciamento dos acordos políticos para ocupar os cargos com pessoas com perfil técnico, isso garantirá que a nossa população terá cada vez mais uma cidade pautada em soluções que busquem a sua melhoria. Também vai se beneficiar a gestão que iniciará, porque vai receber todas as informações, ou a que continuará, porque a gente já falou que a reeleição, a transição, quando ocorre na reeleição, é um momento importante para se ajustar os planos e verificar o que foi feito, onde houve erro, onde é necessário ajuste. Isso foi superdimensionado, essa ação foi subdimensionada, então é possível fazer esse ajuste. E a gestão que encerrará o mandato é a mais beneficiada dentre essas gestões, a que está iniciando ou a que continua, porque tudo o que foi feito vai ficar registrado. Então, isso é muito importante que a gente deixe claro. É o dossiê da gestão que vai estar ali registrado e não há como se dizer que não foi feita determinada ação. Os processos de ITG representam uma inovação incremental. Os processos de ITG não são situações ou fenômenos que estão chegando agora e vão romper com todo o comportamento equivocado que havia. Não, representa uma inovação incremental e a gente precisa investir nisso. A gente precisa investir nessa consciência de que é necessário organizar as informações para dar continuidade às ações para a nossa cidade. E quando nós fazemos isso, nós temos consciência aliás, essa inovação incremental, ela se revela, nós temos consciência da relevância dela, é uma prova da nossa coerência como gestores públicos. Quando nós nos apropriamos da TG com todas essas propriedades que eu falei até agora, para que a gente dê continuidade, para que a gente registre o que foi feito, para que a gente desenhe a casa, os processos, os caminhos, o mapa da casa, que é a instituição, e seja possível que as pessoas tenham acesso a essas informações e ao dia a dia para ter continuidade, isso é uma mostra, uma prova da nossa coerência como gestores. Gente, eu estou sendo avisada que nós só temos mais 10 minutos de aula. Então, nós vamos ter que continuar lá amanhã. E eu vou só repassar isso aqui, dar uns avisos para amanhã, para nós termos... Amanhã nós vamos passar rapidamente por essa apresentação e nos debruçarmos sobre o roteiro de transição, que é uma parte mais prática, né? Para a gente botar a mão na massa. Sobre como é que se faz a transição, né? Até aqui foi tão teórico, mesmo trazendo alguns exemplos, então a partir de amanhã a gente bota a mão na massa, mostra esse roteiro, mostra alguns instrumentos que podem ser utilizados. Então, vou encerrar por aqui. A gente, quando realizar a transição, enfatiza o compromisso republicano de prestar contas e evitar atitudes pouco compromissadas com o erário e nocivas à comunidade, que é a nossa maior interessada, que quando a gente faz a transição é essencialmente para viabilizar a continuidade dos serviços e políticas públicas que são prestados à população, e que a gente precisa reforçar a necessidade do agir proativo, permitindo que as gestões possam realizar ações preventivas e corretivas e não apenas reativas aos órgãos de controle e de fiscalização, que é o que tem acontecido.
As transições têm acontecido muito mais porque há uma obrigatoriedade que se faça, e muito menos uma ação proativa de que é necessário que se faça para que, por tudo que eu falei, para que as informações, principalmente aquelas que são essenciais, estejam disponíveis para a gestão que irá iniciar. Então, eu vou parar aqui e espero que vocês tenham tido o máximo de informações, que vocês tenham gostado do que a gente conversou e que vocês voltem amanhã para a gente continuar, porque a comunidade e a administração pública precisa de vocês, precisa de gestores como vocês. Muito obrigada e até amanhã.